Boa tarde a todos, iniciando aqui mais um vídeo, fazendo aqui é, uma divulgação do livro Universo em Desencanto, em que toda a humanidade tem que estar com esses livros na mão para o seu próprio bem, né? Hoje está a cadeira aqui. Por quê? Não é que a gente está apelando, é porque quem estuda sabe o porquê do sofrimento de todos nós aqui nesse segundo mundo provisório, onde a gente fala nos nossos vídeos, todos aqueles que são palestrantes, aqueles que são divulgador de cultura racional, né, e conhece e sabe de onde nós viemos, por que viemos, qual foi a causa, qual foi o efeito desse segundo mundo. Não existe uma causa sem um efeito. Enfim, é o conhecer a si mesmo, né? E os relatos nesse livro são relatos de um ser extracósmico, a qual teve coragem de descer, né, e vestir a roupa de bicho para salvar a bicharada do chão. Não importa se você está numa religião, uma crença qualquer, porque cultura racional é além de tudo isso aí. E, e ao vir a este conhecimento de si próprio, né, você vai saber por que das religiões. A necessidade, o trabalho dela foi muito útil na segunda fase. E vai saber por que não vai voltar nenhum salvador para levar ninguém. É que muitos ainda estão iludidos, não se reconhece, não sabe por que nasceu em cima dessa terra, porque veio, vive porque tem vida, mas não sabe por que a causa. Neste conhecimento nós vamos saber a causa. O porquê nós saímos de um lugar que era limpo, puro e perfeito e eterno. Estamos materializados nessas máquinas, que são essas personalidades de agora. É cada um com seu nome, com seu RG, com seu CPF, mas são apenas máquinas. A segunda vida nós não somos, vai saber por quê. Essa segunda vida nós não somos donos. Nós estamos presos nessa segunda vida, escravizados na matéria. Tudo isso, esse conhecimento vai ficar sabendo aqui, neste livro, Universo em Desencanto. E a chave de tudo isso está aqui, uma chave aí, o portal, energia racional, tá? E vai saber porque como desatar esses 7 selos, que são as 7 partes do nosso corpo de massa cosmológica, que formou esse conjunto, essa natureza, que forma esse conjunto, que é essa natureza, e porque nós estamos dentro desse globo, vivendo em cima de um pedaço de chão em deformação, está em mais água e menos terra, né? Vai saber do porquê das vidas em infraterrenos, os que são paralelos a nós, mas nós não enxergamos. Vai saber, conhecer o que são realmente os espíritos. Muitos até hoje que estão ainda, não têm o conhecimento de si mesmo, ainda estão achando que dentro dessas máquinas existe um espírito. E tudo isso aqui vai ser esclarecido, mas cada um tem que ter o seu, porque todos nós temos uma partícula divina dentro da nossa cabeça que nós conhecemos como raciocínio. Como sempre dito, o raciocínio ele não é o pensamento. É um habitante que antes de existir esse segundo mundo, nós estamos lá. É o habitante
é o lugar da onde nós saímos. Então, ao vir para este conhecimento, por isso que é importante todos virem. Todos aqueles que ainda, já alguns já ouviram falar, mas não estão dando importância, achando que a crença dele vai salvar. E ele não sabe o que ele é. Por enquanto, todos. Eu vou dizer porque antes de eu ter esse conhecimento de cultura racional, eu também não sabia, eu achava que tinha um espírito, tinha uma essência. Normalmente eu estava falando já até essência, nem espírito, mas eu estava falando. Mas a gente achava que o corpo tinha, trocando até de palavra, chamando de essência, mas como se fosse algo dentro de um corpo, essa personalidade. E ao nós estudarmos cultura racional, nós sabemos que estávamos enganados. E sabemos agora, a nossa vida muda completamente, nosso comportamento muda completamente, todos na linha racional. A linha racional é uma só, não tem duas. E aquele ser extracósmico que desce e veste uma roupa de bicho, ele também tem uma personalidade. A personalidade dele teve um nome e um CPF, RG, teve uma vida normal, casou-se, teve seus filhos, teve a sua família, mas na segunda vida, dando um exemplo para nós e trazendo este conhecimento. Por isso que este conhecimento aqui nesse livro é um conhecimento do primeiro mundo. Não existe um efeito sem uma causa. Se existe um efeito é porque existe uma causa. Se existe o filho é porque existe o pai. Se existe o segundo, tem que existir o primeiro. Então tudo isso aqui é relatado aqui nessa escrituração. Isso aqui é apenas o primeiro volume. A obra completa é de 21 volumes. Segue mais 21 de provas, mais 21 de comprovações. E segue mais os históricos. Com certeza aquele que pegar nesse conhecimento vai querer ir até os históricos, até o final. Porque é interessante voltar ao que nós éramos. Deixamos de ser limpos, puros e perfeitos à toa, pela a vontade de estar naquela parte que não estava pronta para o progresso, e essa parte veio a regresso. Então, esse é o conhecimento. Por isso que a gente fala, não adianta ter, não adianta. Você vai saber por que não resolve orar, não resolve fazer prece, penitência e nem adorar nada. O que nós temos que fazer é se reconhecermos nós, porque nós vemos repetindo erro constantemente. Constantemente nós vemos repetindo o erro das civilizações dos nossos antepassados, civilizações que se extinguiram por causa desse erro. E hoje, em pleno século XXI, em 2024, já findando para entrar num outro, a gente fala novo ano, mas não tem nada de novo, tudo se repete. E essa repetição é de lapidação, é de diminuição, é regressão, porque viemos acompanhando uma degeneração desde o princípio, porque causamos esse segundo mundo. Quem são os culpados de sofrimento de tudo aqui? Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Eu vou ler depois aqui justamente o quinto fascículo da réplica, para dar uma breve explicação do porquê nós estamos materializados dentro desses corpos de matéria, que é matéria, não tem valor nenhum. Então não adianta a gente entrar numa crença e nessa crença batizar a matéria. A matéria é um produto mau, é um produto que vem da degeneração, né?
E a segunda vida, ela veio gerada de uma goma que gerou esta vida provisória, mas é uma vida que tem um início e tem fim. A gente nasce, cresce, floresce, envelhece e depois desaparece. E essa segunda vida, ela não volta. Então isso é o ponto fundamental que aqueles que ainda estão em dúvida com cultura racional, acham que é um barco furado. Não. Você vai estudar a ti mesmo. Se você, eu não quero saber de nada, você está indo contra você mesmo. Então você é um filho, que todos nós somos filhos de Deus, né? Seja de qualquer país, de qualquer raça, né? E tem a raça que eu falo aqui, é de país africano, né? Cada um nasceu, outros nasceram no Brasil, outros nasceram nos Estados Unidos, assim por diante. Então tem os americanos, tem os brasileiros, tem os angolanos, tem os mexicanos, tem os uruguai, todos somos irmãos, né? Então todos temos os chineses, os japoneses, todos são irmãos, tem máquinas diferentes, que são esses corpos, personalidade diferente, devido ao local onde o micóbrio gerou, porque a cor vem dos micóbrios. Não é que o país tropical, que lá é mais quente, que nasceu mais escuro, mais torrado. Nada disso, é o próprio micóbrio, que vem dessa goma e que gera essas máquinas. Tem um vídeo, vou ver se consigo explicar. O causador dessa segunda vida, ele está no vácuo, que é um corpo fluídico de energia elétrica e magnética. Por que energia elétrica e magnética? Estão lá as três energias. A energia elétrica, a, a energia racional, que era do corpo cosmológico, que se desfez, perdeu o corpo, ficou energia. Então é energia racional. Depois tem a magnética, a racional e a elétrica. Então o corpo está ali contaminado nesse campo eletromagnético, preso, que é o dono da vida. Então ele projeta de lá uma segunda vida, digamos assim, um livro fala sombra, que é essa segunda vida. Por isso que ele se diz nos estudos que a vida aqui é simbólica, uma vida falsa. E muitos preocupados com essa vida falsa, querendo salvar a segunda vida, que não tem valor nenhum, que veio do nada. Por que ela veio do nada? Porque gerou essa goma de energia eletromagnética, uma goma sem valor nenhum, que veio da existência de um líquido, de uma energia muito poderosa que é água. Então por isso se diz pingo d'água. Então a segunda vida veio gerada do pingo d'água e que não tem valor nenhum. Então quando chega o término dessa vida aqui, dessa segunda vida, da mesma forma que vem em forma de energia, virou vírus visíveis, de microvírus invisíveis, virou microvírus invisíveis, de microvírus invisível, micóbrio, né? Depois de micóbrio, começou a transformar. E cada micóbrio, em cada estado ou localidade que nasceu de uma etnia, cor. A cor vem dos micóbrios, não é do sol, do clima. Isso aí tá, se eu não me engano, já tá no segundo volume, fala disso aí, da obra. É só prestar atenção. Ele fala sobre de onde surgiu a cor. Que Deus, ele é o dono de todas as cores. Então, mas todos são os irmãos porque dentro da cabeça tem um raciocínio, uma partícula do racional superior acima de todos os raciocínios, que é o verdadeiro Deus. Então, por isso, ele não criou esse segundo mundo em degeneração,
uma matéria que não serve para nada, é inútil, é um conjunto de ruínas. E por ser um conjunto de ruínas, por si próprio se destrói, né? Então, o que acontece? O que acontece? Por ser um conjunto de ruínas que por si próprio se destrói, então volta ao ser o que era antes. Então esse corpo, ele vai ser a mãe, que é a incubadora, que já falamos porque do macho e da fêmea, uma parte que era uma resina, o foco de luz aqueceu, né? Torrou, embolou, virou cinza, mofou, nesse mofamento, na penetração da água, gerou essa cinza que nós pisamos em cima, que chamamos de terra. Então, daí é uma incubadora. Por isso, muitos aí, nos grupos aí, chamamos de Mãe Gaia. É a natureza. Mas a natureza em si é a energia eletromagnética, porque era uma natureza de uma energia só. Quando estava na planície, quando desce, desloca, ela fica desregulada, dividiu em duas. Surgiu então o magnético e o elétrico. Eu vou citar o ponto, né? Surgiu então, depois eu vou citar o ponto, porque nós estamos conectados nessa energia. Porque antes, na primeira descida, na primeira deformação, nós não estávamos. Eu vou provar isso aqui. Vou ver se eu consigo provar aqui ainda. Porque assim, o que eu sei, todos os estudantes de cultura sabem. Aqueles que já chegaram, já passaram por ali, já sabem, já tem ciência disso, né? E... Porque cultura racional tem provas e comprovações infinitas. Comprovações. Acaba os enigmas, acaba os mistérios, o finito e os transfinitos. Então você vai ser conhecedor de si mesmo. É por isso que é individual, obedecendo as ordens aqui é ler e reler. Todas as dúvidas é tirado do próprio livro. O próprio racional superior acima de todos os raciocínios vai te responder, vai te imunizar com o conhecimento. Imunização racional é ter um conhecimento de si mesmo, um conhecimento da nossa origem, de onde nós viemos, por que viemos e como viemos e para que viemos e como vamos voltar e por que viemos, né? E como vamos voltar. Tudo está relacionado, mas as pessoas ficam preocupadas porque assim, mas eu não sei ler, eu não tenho paciência. Você não tem paciência, você teve paciência de entrar numa parte que você não lembra quando você estava no primeiro mundo, antes disso aqui, desse segundo mundo existir, aqui embaixo não existia nada, não existia esse universo. Esse universo não existia, esse universo que nós olhamos para cima e vemos aí sol, luas de estrela, né, e tem o vácuo, tem as dimensões, não existia. Passou a existir na nossa descida, porque nós persistimos em cima daquela parte que não estava pronta para o progresso. Mas a vontade, porque no relato aqui do que está no primeiro volume, uns tantos saíram do mundo racional, avistaram uma planície, entraram nela. Então eles saíram do mundo racional, entraram nessa planície que não estava pronta. Foram alertados várias vezes para saírem que não estava pronto, mas como não existe equação de liberdade, a vontade de permanecer nessa parte, houve o deslocamento. E nesse deslocamento houve esse buraco. Esse buraco é da planície racional. Então esse segundo universo, onde a turma diz aí, os estudiosos, por não se reconhecer, acham que são daqui mesmo, que nasceram aqui, que vieram aqui, que eles estudam, acho que
falam que tem não sei quantas mil galáxias dentro do buraco, que é uma erosão causada dentro do mundo racional. Por isso que é extracósmico. E quanto mais sobe para cima, não existe essa matéria. Então jamais um corpo desse pode ir para o primeiro mundo. Um corpo de uma degeneração podre. É assim que cita no livro. Então, ser tão coisa, a gente tem que tomar banho. Se a gente não tomar banho, a gente fica fedido. É. A pessoa que vai pro trabalho, vai e anda o dia inteiro, chega em casa, não toma um banho, vai dormir, no outro dia ela acorda daquele jeito. E se não tomar outro banho, vai piorando a situação, porque a matéria, até ao envelhecer, as pessoas que já estão com a idade avançada, eles têm que tomar um banho bem banhado, porque gera um cheiro ruim, né? Principalmente as roupas que ficam na roupa, que não trocam de roupa. Isso que eu estou falando é natural, todo mundo percebe isso aí. Impossível se as pessoas não perceberem isso. Por que disso? Porque é onde nós estamos aprisionados. O raciocínio, ele está contaminado nessas duas energias, porque essas duas energias deu a existência da matéria. A matéria gerou essas duas energias, o foco de luz derreteu, uma parte virou sólida, torrou, virou cinza, parte feminina. E a outra parte da resina que o foco de luz aqueceu e derreteu, ficou um pouco meia sólida, com o tempo foi afinando e chegou a esse estado de água líquida, que é a parte masculina. Então nós viemos, essa segunda vida gerou essa goma, esse pingo d'água, que a gente conhece como espermatozoide. Uma goma geradora de uma vida provisória. E a dona dessa vida é a própria natureza que gerou ela. Você entende? Então, é a natureza, é a elétrica e magnética, que perdeu o comando em 1935. Bom, vamos entrar no detalhe do porquê nós descemos na primeira deformação, degeneração. Nós éramos regidos por esse mapa astrológico na palma da mão. E nós éramos. E nessa fase, nosso corpo não apodrecia, porque não estava contaminado igual está hoje. Então nessa primeira fase, foi aí onde houve a desobediência. Porque nós não ficava doente, nós não morria, nós tínhamos uma durabilidade. Então, conforme o tempo passava, o corpo secava. A gente se alimentava de vegetais. A gente não alimentava de que se alimentamos hoje. Viramos canibais. Passamos as civilizações de canibais. Ficamos civilizados, mas ainda gostamos de carne. Porque é a segunda vida. Então foi aí onde houve mais contaminação ainda nesse corpo. Então por isso esse corpo, essa personalidade é provisória. Então por isso que a gente fala, não existe, como a turma aprendeu no sistema religioso, que lá nós vamos se encontrar lá no céu. Isso não será possível. O céu que a gente conhece hoje é origem. A Bíblia falou céu porque naquela época eles não sabiam nem o que era origem. Era uma época de preparação. A igreja catequizava a humanidade que vinha bruta. Herdaram aquela ferocidade da fase de monstro, monstrões, monstrondantes, monstrinhos. E depois
dessa fase entrou na fase de selvagem, onde a fase de selvagem teve várias, um tempo muito grande, eternidades ali na fase de selvagem, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Era uma fase que nascia e voltava com uma outra máquina nova, né? E assim foi passando até, aí chegamos à parte do selvagem, dos índios, dos canibais, passamos na fase da Era dos Reis, e sim, foi passando até chegar o que estamos hoje. Então, nessa fase, em 1935, acabou a fase do animal racional. Então, por isso, todos têm que se reconhecer, porque se partir daqui para agora, como essa fase de animal racional acabou, então ele automaticamente, se não quiser se reconhecer e voltar para casa, ser limpo, puro e perfeito, então ele automaticamente vai descer de categoria, porque a degeneração está descendo e se multiplicando e enfraquecendo. É assim que os estudos no livro, no primeiro volume, vem falando isso, né? Fala sobre a descida, está tudo detalhado. Por isso a gente fala que é importante toda a humanidade, dependendo de crença, de religião, se você está na crença, tem que pegar o livro, não importa, continua na crença, mas pegue o livro. Porque a crença não vai te tirar dessa situação. A crença é uma catequização, acredito que todos que estão, aqueles que são selvagem, bruto, que gostam, eles têm que passar pela catequização, tem que se membrar a uma igreja para ser reeducado ali. Por exemplo, tem pessoas que matou família por causa de herança, por causa disso, um matou por causa de ciúme, outro matou porque pegou objeto do outro, ou enfim, entendeu? E foram presos. Lá dentro, eles têm que ser catequizados, vai ser evangelizado para ir para uma catequização. Isso acontece, essa que a pessoa não entende. E aqueles que ainda persistem fazendo o erro, sendo ruim e mal, esse aí provavelmente vai pagar a natureza, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém nessa segunda vida. Por quê? Porque nós não produzimos nada, que nós somos prisioneiros dentro dessas personalidades. Então, quando eu vou enxergar um irmão, o meu irmão, por exemplo, que está no veículo tal, num veículo feminino, com o nome de tal, CPF tal, 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 RG tal, tal, eu enxergo como um irmão racional. Mesmo independente do corpo que ele esteja, ou feminino ou masculino, ele é um irmão racional. Então, por isso que lá atrás veio nos orientando: amai o próximo como a ti mesmo, porque todos nós somos irmãos. Fazer o bem sem olhar a quem, porque todos nós somos irmãos na mesma situação. Preso, desconhecido de quem nós somos. Aí você vai passar, mas assim, a gente produz filhos, é da segunda vida. É de matéria para matérias, DNA, sangue é matéria. No primeiro mundo não existe isso. Nós somos corpos de energia. Então você vai adorar os seus filhos mais ainda quando você se reconhece, porque você vai olhar para o seu filho, vai ver o meu irmão ou filha, vai falar: o meu irmão está nessa máquina sem se reconhecer. E como você é um estudante, você vai fazer com que a gente chama filho ou filha, vai estudar, porque ele não é criança, ele está numa máquina que vai evoluir ainda essa máquina. Mas ele não é a máquina, ele é um habitante do mundo racional. Por isso que a gente se produz de máquina para máquina. Então lá no primeiro mundo não existe tio, não existe avó, não existe parentesco nenhum, não existe filho de ninguém. Assim a gente vai relatar: quando eu estava preso lá embaixo, no campo eletromagnético, eu fui pai, na outra vida eu fui mãe de uma família tal, 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 assim. Aí vai ser lembrado todas as máquinas que nós tivemos desde o princípio. São milhões
de máquinas de personalidades que nós habitamos, porque termina esse fim dessa máquina, o habitante ele sai e ele automaticamente habitava uma outra máquina. Começar a máquina, ela não sabe nada. O habitante, por ele estar ainda sem se reconhecer, ele vai começar o beabá tudo de novo. Por isso é uma prova, porque se fosse espírito, ele teria lá uma experiência de vida, viveu, vamos pôr aí, chutar uns 120 anos. Então, se ele perdeu aquela máquina, a reencarnação sempre é da primeira vida e não da segunda. Se ele estava naquela máquina e aquela máquina veio a perda total, ele reencarnou de novo. Exemplo, se existisse espírito, aí ele ia entrar na nova máquina, ia ser uma criança evoluída. Mas como isso não é possível, e quando nasce burro demais, tem que aprender o beabá do zero de novo. Então isso aí é uma das provas porque não existe espírito em corpo de ninguém. E outra parte, como todo mundo já sabe, o racional superior, numa entrevista, ele diz: se existisse espírito em corpo de alguém, ser humano, todas as nossas delegacias de polícia, essas autoridades que policia, coloca a organização nas leis e tal, teria que ter um bom médium ali para discernir o crime que foi ocorrido, que por que matou. Aí o espírito daquela família vinha e baixava ali naquele médium e falava: mas isto não tem condições, porque não existe espírito no corpo de ninguém. Por isso que ele diz mistificação, quando falamos, mas o que Chico Xavier fazia? Era psicografia. Os seres que estão no vácuo, que não têm corpo físico, eles perderam tudo, mas ficaram ali com um corpo de energia elétrica e magnética metafísica. Eles são chamados de espírito por causa disso, porque eles não têm corpo. E nosso corpo já é espírito, porque nascemos do nada, do chão, e nascemos em experiência, sempre experimentando, se espetando para ver se acerta. Há milênios de anos, a humanidade vem tentando acertar e nunca conseguiram acertar, porque não se reconhece. Então, por isso, a necessidade de todo pegar esse livro e ler e voltar para casa, se quiserem. A vontade sempre foi livre. A vontade trouxe nós nessa situação. Por quê? Por que está essa guerra, essa desunião, ninguém se entendendo? Países para cá, as coisas estão ficando difíceis e as pessoas não estão se entendendo por causa disso. Por causa disso. Então eu vou explicar aqui o porquê. Na primeira deformação, nós tivemos oportunidade, nós estávamos na metade já para voltar para casa, e aí uns tantos seguiram uns tantos, porque trocaram esse alfabeto astrológico na palma da mão e criaram um outro alfabeto. Nós éramos guiados pela astrologia, astrologia racional. Então, aqueles que continuaram obedecendo o que poderia ser aqui na deformação, já era uma deformação, esses tantos já voltaram há muito tempo. E os que seguiram esse alfabeto artificial, que é a tecnologia, é coisa. E por que a humanidade continuou sempre errando? Porque herdaram esse alfabeto. Então, quando aquela primeira civilização, que era regida pelo mapa astrológico, uns tantos voltaram e uns tantos se extinguiram e nasceram de novo.
outras civilizações veio, acharam aquele escombro daquela civilização, os escritos que foram deixados, até sim hoje, foram achados escritos, uniforme nas pedras de argila, tal, tudo escrito. E essas civilizações começou a seguir o mesmo erro que foi deixado ali o quê? O alfabeto artificial. Então a civilização vinha, a arqueologia, esse pessoal que busca, tem a arqueologia proibida, que acham essas civilizações antigas que estão encobertas aí, que se extinguiram porque desobedeceram o mapa natural, que era o mapa. Deixaram de seguir o natural para seguir, achando que ia dar melhor, porque naquela época eles queriam a vontade disso. Ah, meu filho, eu sou isso, eu sou aquilo, meu filho não vai ser um lavador, meu filho não vai ser um pedreiro, meu filho não vai ser isso, e meu filho não sei o quê. E aí, por vontade própria, criaram esse alfabeto artificial que arruinou todas as civilizações. E até hoje, todos ainda continuam com arqueologia, querendo evoluir com o fracasso das civilizações que se extinguiram, que é o alfabeto de artificial, que é o alfabeto que nós usamos hoje. Esse alfabeto é o artificial que não vai dar certo e nunca deu certo. O erro está aí. Para provar para os senhores, as senhoras, eu vou estar lendo aqui um ponto, alguns trechos, para que vocês entendam. O título se diz assim: quando é feito a fraternidade, a paz e amor racionalmente, e a concórdia universal, porque ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. Então, hoje ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Entender por quê? Todos são culpados que voluntariamente seguiram o artificial e até hoje a ruína, se reúne, se estrepando. Por isso que não vai existir futuro com essas tecnologias que estão mostrando. Vai existir guerra, que sempre brigam por causa de terra, de ouro, de petróleo, alguma coisa assim, seguindo esse alfabeto artificial. Vou dar sequência um pequeno trecho, tá? Eu não sou muito bom de leitura, porque eu não sei ler, né? Então vamos lá, vamos perdoar os erros aqui. Então, na troca do alfabeto, deu motivo à causa da ligação errada. Sim, porque estávamos ligados à astrologia. Nessa altura, éramos mediador racional. Quer dizer, como nós estávamos ligados nesse mapa astrológico de astrologia, nós éramos mediador racional. E por estar ligado ao astral superior, nós estávamos ligados ao astral superior, porque era o mapa astrológico, o astral superior que orientava, cuidava tudo. Então nós éramos mediador racional. Por isso, na nossa vida tinha uma durabilidade. Vamos pôr aí uns 3.000 anos. Depois que passava esses 3.000 anos, o corpo secava e voltava para casa. Aqueles que trocou, vou dar sequência aqui, por estarem ligados ao astral superior, estavam na metade da volta de todos para o seu mundo de origem, por estarem ligados a toda a conjuntura astrológica. E no trocarem o alfabeto, trocaram a ligação. Ficou a humanidade ligada ao conjunto elétrico e magnético por a criação de um novo alfabeto articulado pelos que não queriam respeitar, obedecer o alfabeto de astrologia. Os motivos foram querer dar expansão pelo livre-arbítrio,
às suas vontades e aos seus caprichos, e foi daí o início da ligação errada. Saímos de uma ligação correta, né? E nessa troca nós éramos regidos pelo astral superior. Estávamos na metade da volta para o mundo de origem. E nessa desobediência, de vez a gente voltar, uns tantos que eu falei, uns tantos que obedeceram, voltaram. E os que trocaram o artificial são todos que aqui estão sofrendo. E chegou essa oportunidade aqui, né? Os motivos foram querer dar expansão pelo livre-arbítrio, às suas vontades e aos seus caprichos. E foi daí o início da ligação errada. Entraram no progresso errado, articulador da dor, por ser um progresso artificial fora do natural, progredindo somente o mal, porque a matéria é o mal, é um conjunto de ruínas que por si próprio se destrói, né? Somente o mal. Daí então a causa do progresso material, a ligação das novas gerações nesse conjunto elétrico e magnético. Então você já vem todos errados do princípio da formação deste ciclo. Ninguém nunca foi culpado do sofrimento de ninguém. Por tudo vir errado, desde o princípio, desde os primórdios acontecimentos. Mas como saíram do certo para o errado. Entendeu? Mais para frente, o importante, foi aí a segunda descida. Nós éramos mediador racional, nós não era nem animal racional, presta atenção aí. Nessa desobedecida, nós passamos a ser o quê? Ligado no conjunto eletromagnético, fizemos a ligação errada, ficamos prisionados aí, certo? Daí, essa outra existência do animal racional. Aí foi. Então, esse é um estudo muito bacana. Então, você vai sabendo o que houve, o que aconteceu, por que aconteceu, por que estamos nesse momento exato. Hoje, em pleno século XXI, final de 2024, muitos sofrendo aí. Então, por isso que a gente fala, não adianta estar dentro de uma igreja, porque a igreja não vai levar ninguém para o céu. A igreja foi permitido pelo astral superior para dar essa catequização nos desobedientes, que todos que aqui estão. Então, por isso que aqui se fala, não existe santo, não existe ninguém certo aqui, porque todos que estão aqui são desobedientes desde o princípio, sempre errando. Ele narra a humanidade desde o princípio, sempre querendo acertar e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento, a imaginação, não foi feito para acertar. O pensamento é um divisor, ele divide. E voltando ao seu natural, você une. Raciocínio une, pensamento divide. Porque o raciocínio ele é de uma origem natural. O natural dele, nosso, é de corpo de energia, não de corpo de lama. Isso é relatado nos livros. Então vou ver se tem mais alguns pontos. Então isso aqui tá no finalzinho do fascículo 5 da réplica, tá? 5. Aqui. Aqui melhor. Certo? 5 da réplica. Tá no finalzinho. Então só vou ler aqui assim um trechinho para encerrar o vídeo. E assim deixaram a estrada certa, o alfabeto astrológico, para entrarem na estrada errada do elétrico e magnético. A causa de tudo, o distúrbio, o descontentamento e agonia da humanidade. E o fim das civilizações primitivas foi e é uma das causas do desconhecimento do passado de outras épocas, que muito mais tarde, no fim dessa civilização, é que começaram a surgir novos entendimentos
e achando os escombros, os vestígios de outras civilizações extintas, não alcançadas e ignoradas pelas novas gerações, foi aí que se interessaram em descobrir os escombros e começaram a investigar. E que seria pela curiosidade foram inventando nomes, botando nomes, nomes já feitos, nomes já encontrados nos escombros. A herança dos escombros das civilizações extintas é que deu margem a formar um novo entendimento, um novo modo de se compreenderem e de se entenderem para poderem viver. Então, o erro, o que acontece hoje, quem está acompanhando, quem vê no YouTube aí, sabe que tem um grupo que descobriu no Amazonas uma cidade chamada de Ratanabá. Estão pesquisando, tentando achar uma tecnologia. A tecnologia é o que nós somos hoje. O povo atrasado, a civilização atrás, se extinguiram porque criaram esse alfabeto artificial e foram à extinção. Então, esses grupos de arqueologia que procuram os escombros, essas civilizações que foram extintas, e tem muitas civilizações ainda que vão aparecer, mas todas elas se extinguiram e todos estão aqui ainda, porque nessa fase, nessas civilizações antigas, ainda era a época de nascer e morrer. Nascer, morrer. Nasce de novo, morre. Então foi aí onde nós trocamos várias milhões de corpos de personalidade, porque são os, ele diz lá, são os mesmos aí a nascer e morrer. Porque quando ele fala assim, ele não está falando da segunda vida, ele está falando do habitante, que é o raciocínio. É um corpo de energia preso dentro da glândula pineal. É dentro da glândula pineal, não é a glândula pineal. Tem muita gente que quer desenvolver a glândula pineal para abrir o terceiro olho. Abre, mas o terceiro olho é do eletromagnético. Vai enxergar o campo aqui dentro do eletromagnético. E vai sofrer mais ainda, porque voltar para casa não volta. Imagine batizando um corpo na religião. São coisas do antepassado. Em 1935, o próprio Deus desce na tenda Francisco de Assis em forma de Francisco de Assis. Não era um Francisco de Assis. Em forma de Francisco de Assis para falar com seu aparelho. Quem és tu? Que a ilusão é tanta. A primeira palavra dele foi essa. Quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. E dali falou para o seu pai Emanuel: fecha tudo, acaba tudo. Vamos entrar na era de fogo, salve-se quem puder. Quem puder vai estar com esse livro na mão. Esses, a palavra dita, eu salvarei. Quer dizer, retornarão ao seu estado original de limpo, puro e perfeito no primeiro mundo. Os que não quiserem, sem forçar ninguém, sem fazer pressão psicológica. Por isso que assim, é o conhecimento de si mesmo. Cada um tem que estar nos seus lares, nas suas casas. Não há necessidade de ajuntamento, nem de seguir um livro tal, um líder tal, para ensinar isso aqui, porque todo, todo esse aqui acompanhará um emissário do mundo racional, acompanhará um emissário do mundo racional para a orientação de todos nós, de todos os estudantes de cultura racional. Porque cultura racional não tem líder, não tem hierarquia nenhuma. Só um. Cultura racional é uma só. A verdade é uma só. Deus é um só. Raciocínio superior acima de todos os raciocínios. E ele não criou esse mundo em degeneração. Quem são os culpados da existência desse mundo, da existência desse universo dentro desse buraco? Todos que aqui estão, que desobedeceram,
não quiseram sair daquela parte. Tudo isso pela vontade. E até hoje tem muitos estudantes com o livro na mão. Ele fala aqui se eu não me engano, acho que é no quinto da réplica também ele fala. E ainda com os livros na mão, lerem pouco, mas tem vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo. Então vai fazer primeiro a vontade, depois quando cansa, e volta para pegar no livro, aí já não tem mais. Eles falam que muitos vão descer com o livro e tudo na mão, porque estão encantados ainda nessa deformação, né? Ele fala, o melhor passeio é os livros na mão. Porque quando você se reconhece, acaba a graça desse segundo mundo. Então, assim, muitos acham que porque tá com o livro na mão e não estão se reconhecendo a si mesmo. Então, aí eles falam que tem muitos aí que se faz como um racional, mas é só aparência. E racional não tem nada. Tá aí só para enganar e iludir os demais. Então, temos que prestar atenção. Aqui nós não somos donos de nada, nós não criamos nada. Mas como assim? Porque há pessoas que falam, como assim não criamos nada, nós não temos nada. Você criou a matéria? Você deu causa, porque persistiu em cima daquela coisa. Então essa segunda vida é da natureza descontrolada e desregulada. E ela perdeu o comando lá atrás, em 1935, entrou a natureza racional para quê? Para desenvolvimento da terceira máquina. Primeiro milênio já foi batido. Primeiro milênio, a primeira máquina. Imaginação, são 7 milênios dentro do primeiro milênio. Não, 7 eternidades, desculpa. 7 eternidades dentro do primeiro milênio. No segundo milênio, a fase do desenvolvimento do pensamento. Mais 7 eternidades dentro desse desenvolvimento do pensamento. Então, isso aí já são 14. 7, 7, 14. E temos mais 7 milênios para desenvolvimento do aparelho racional. Porque a cultura racional é nova. E não é, a cultura não veio de um pensador iludido aqui do chão sem saber quem ele é, da onde ele é, da origem dele. Por isso é um conhecimento extracosmológico, muito além do sol, fora do buraco. Não, o mundo racional não é galáxia. Ele está muito além disso aí. Então, quem estuda a astrologia aqui embaixo, né, sabe, conta quantos bilhões de galáxias tem aqui. Será que é verdade? Então, você reconhecer, tá aí. Nós estamos, o buraco abaixo do Sol é o campo eletromagnético. Por isso existe astral superior que está fora do campo eletromagnético. E nós éramos regidos por esse astral superior, que era uma civilização que perdeu uma virtude para o foco de luz. E nesse estudo a gente vai saber qual é a origem do Sol, qual é a origem da Lua, a origem das estrelas, a origem da água, a origem da Terra, como se formou Terra, a origem dos vegetais, dos animais, enfim. São 7 partes. 7 partes. Câmara. 7 partes. Do porquê nós somos um. E dependemos de todas elas. Nós dependemos dos vegetais. É uma cadeia alimentar. É um comendo o outro para sobreviver. Os vegetais, eles dependem do que para sobreviver? Nada. Os minerais da mesma forma. Os animais da mesma coisa. E nós dependemos do que para sobreviver? Nós comemos animais, nós comemos vegetais, nós comemos os minerais. Então nós somos assim, desconhecidos de nós mesmos. Essa segunda vida aqui é provisória. Não se assuste, minha senhora, porque a solução está aqui. Vem voluntariamente,
A gente faz. A divulgação do livro é voluntária. Eu posso sair na rua sozinho. A gente põe uma camisa branca com um logotipo de um livro ou de um mapa, seja lá qual for a camisa, para identificar que é um estudante de cultura não. A cor branca que é da paz. Tem um estudo sobre a cor. Não usar a cor vermelha e nem a preta, porque a preta simboliza o mal, que é o magnetismo. O que lá atrás, em 1935, fecha tudo, acaba tudo, encerra tudo. Então a missão espiritual tinha encerrado ali. Quem autuava era o astral superior. Então eles se retiraram, junto com o astral térreo, da parte boa, que atuavam na catequização de todos os seres humanos, né? Então eles se retiraram. Aqui embaixo só ficou os que foi gerado depois pelo magnético. São Exu, são os Exus. E esses corpos, todos que nasceram dessa goma do chão, são Exus, pertencentes aos Exus. Por isso que fala aquela serpente engolindo um rabo, que se chama Eroboros. É a própria mãe que cria os seus filhos, dá o de comer, dá o de vestir, da segunda vida, né? E ela mesmo depois devora, porque ao término desse corpo, conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói, é lançado no inferno. Inferno, no hebraico, significa mundo inferior, buraco. Então o corpo que é do Exu, o Exu vem buscar, que é jogado dentro do buraco. Aí você vai no cemitério, joga o corpo, aquele corpo ali já era, ele vai ser desmanchado. Os micróbios começam, quando paralisa tudo, o primeiro a entrar em contato são os micróbios, os construtores que já estão dentro. Enquanto essa máquina está batendo, eles estão aí ocultos. Quando a máquina para de bater, eles começam a comer aquilo que eles fizeram. Uns fizeram o coração, outros fizeram o fígado, outros fizeram o bafo, outros fizeram as tripas, outros fizeram a pele, outros fizeram o nariz, outros fizeram o olho. Cada micróbio criou uma parte construtora. O esqueleto foi montado primeiro, depois o enxerto, que é os micróbios por dentro. Começaram a construção do órgão do coração, do baço do rim. Isso é energia descontrolada que criou, desregulada, criou essa segunda vida. Por isso, nós não somos donos dessa segunda vida. Porque se nós fosse dono, nós não morríamos, nós éramos bem, nós éramos eternos. Por aqui nós não somos eternos. Então, quem está dando valor à segunda vida não quer voltar para casa. É preso no encanto, que é dinheiro, é carro, é isso, é luxo, é conforto, é ganhar bem, é estudar, estudar, estudar para quê? Para ter um conforto numa vida que amanhã, hoje a gente dorme e ela não sabe se acorda amanhã, e você não está reconectando para voltar, que é o habitante que está aqui dentro. E ele se alimenta da energia da origem. Ele não se alimenta com essa energia. E aqui embaixo, como eu sempre disse, aqui embaixo só existe essas duas energias eletromagnéticas. Por que estamos no chão? Porque esse corpo é do Exu e do chão. Então esse corpo jamais tem condições de ir para Marte, de ir para não sei na onde. Isso é ilusão. É mentira. Para ir na Lua, os caras tinham que vestir uma roupagem. Se for, eu nem sei se foi. Tem que vestir o quê? Uma roupa para poder interagir lá na Lua. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui. Então esse corpo aqui, jamais ele pode ir. Quanto mais para cima, não existe matéria lá para cima. Existe o cinturão de Van Halen, que a turma fala, que são essas pedras, são distritos da descida. Não é planeta que explodiu. E outra coisa, onde nós estamos, nós não estamos no mundo, o globo girando 1654 km por hora. Nós estamos dentro do globo. Isso está textual no livro. Nós estamos dentro do globo, não em cima do globo. Nós vivemos dentro do globo, onde há uma porção seca e água. A água dividiu os continentes, os países. A água que se dividiu tudo.
A parte que ficou sólida, seca, isso aí está tudo escrito no livro. Então por isso que acaba os mistérios, acaba os enigmas. Então por que das histórias quando houve uma civilização que só existia mulher? Só existia mulheres. Então tá a história das Amazonas, nessa civilização aí que só era mulher. A mulher era líder, ela liderava, então elas caçavam os machos para se produzirem. Tudo aí está escrito, isso aí faz parte do estudo, entendeu? Então, tudo que conta aqui foram civilizações que se extinguiram porque insistiram nesse alfabeto artificial que leva à destruição. O que está acontecendo hoje? Países guerreando por isso, por causa de pedaços de terra, por causa de petróleo. Guerra Santa, onde já se viu santo aqui numa deformação? Não existe. Se aqui embaixo não existe verdade, por isso que o mestre lá atrás, no segundo milênio, ele falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É. Isso é um outro detalhe que eu vou deixar para falar, que o vídeo já se estendeu e vamos encerrar aqui. Mas, meu senhor, minha senhora, que ainda está na dúvida de quem você é, saiba que se você não se reconhecer, você não sai daqui, você desce. Essa capa que nós vestimos é apenas um veículo provisório. Nós estamos presos, então nós temos que controlar esse veículo e cumprir o tempo dele. Agradecer a Mãe Natureza por ter costurado esse veículo para nós, do chão, e voltar ao nosso estado original de limpo, puro e perfeito, que é corpo de energia, de vida eterna. Um salve para geral.